Estudando o Céu e o Inferno. Um estudo sequencial da obra O Céu e o Inferno de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, saudações fraternas a você que acompanha o Estudando o Céu e o Inferno. Seja muito bem-vindo. Já vimos aí manifestações do pessoal falando do retorno. Estamos no nosso segundo encontro deste ano. Na sequência aqui, e nós damos as boas-vindas aqui da Luziane Bahia, com quem nós aprendemos juntos aqui, dividimos a tarefa. É os nossos convidados de hoje, Denise Lino, que é palestrante, escritora espírita, idealizadora e apresentadora do programa Literatura Espírita, Prazer em Conhecer, autora do podcast Minutos com Joana, veiculado pela Federação Espírita da Paraíba, na plataforma Spotify, e está vinculada também à Sociedade Espírita Joana de Ângeles e à Fraternidade Espírita Luz e Verdade, em Campina Grande, na Paraíba. E o nosso querido irmão Simão Pedro de Lima é membro da Sociedade Espírita Casa do Caminho, de Patrocínio, Minas Gerais, onde colabora nas atividades administrativas e doutrinárias. Queridos, é uma alegria tê-los aqui. Cumprimentamos vocês, o Carlos, e também todos que estão chegando aqui, toda a nossa equipe também dos bastidores, agradecendo imensamente aos parceiros de transmissão, aqueles que levam esse estudo para muitos e muitos corações. E lembrando já nesse iniciozinho aqui de conversa, a nossa campanha da FEB TV, que a gente aqui realiza esses trabalhos, todos nós aqui da telinha voluntários, mas a gente encontra apoio, trabalho, dedicação de uma equipe técnica que torna esse conteúdo todo aperfeiçoado para conduzir e chegar cada vez mais distante, mais em lugares longínquos, a mensagem do Espiritismo. Então, nós contamos com a colaboração de vocês para participarem dessa campanha da adoção à FEB TV, de doação à FEB TV, porque assim nós vamos compondo esse trabalho, não permitindo que ele esmoreça e que ele possa cada vez mais se multiplicar. Nós temos hoje a continuidade dessa segunda parte que a gente está estudando do livro O Céu e o Inferno, intitulado Exemplos. No capítulo 2, ainda estamos em Espíritos Felizes, e hoje vamos conversar a viúva Foulon, nascida, o sobrenome de nascida, Volis. E a pergunta que a gente traz para vocês, logo aqui, para a gente começar, e para que vocês vão colocando no chat também, vamos colocar aqui a pergunta. Olha que pergunta interessante. Há distância para o amor? A gente consegue imaginar que para o amor exista distância? Explica a resposta para a gente. Coloca aí no chat, vamos comentar, vamos tornar esse momento ainda mais especial com a participação de vocês. E aí nós trazemos a primeira pergunta. Tem alguém que está dizendo que não está me ouvindo. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá tudo ok? Pronto. A primeira pergunta a gente traz para o Simão. É uma alegria, Simão, tê-lo aqui novamente. E a pergunta é a seguinte: se você poderia, Simão, apresentar para a gente que espírito é esse? Espírito Senhora Foulon. Boa noite. Boa noite às pessoas que estão conosco, nos acompanhando. Boa noite ao Carlos, Anne, Denise. É uma alegria poder voltar aqui depois de um bom tempo, voltar aqui com vocês nesse estudo do Céu e Inferno. E na dissertação dos espíritos, a apresentação dos espíritos, nesse grupo de espíritos felizes, hoje com a viúva Foulon, nos dá um indicativo que o espírito feliz, em tese, é aquele que teve uma existência, materialmente falando, condigna. Uma existência em que o sentido estrito da palavra sacrifício aconteceu, ou seja, tornou sagrada a existência, tornou sagrada a sua jornada de sacrifícios materiais, de sacrifícios, por assim dizer, emocionais, que essa viúva, já agora desencarnada, passou. Uma pessoa que tinha sua família, seus filhos,
e que desses filhos ela não convivia com as filhas que viviam na América. E se nós olharmos para aquele período, a distância oceânica era quase intransponível. Então havia esse sacrifício do aspecto do distanciamento dessas filhas. Uma pessoa artista, uma artista que trabalhava com as miniaturas, fazia as artes em miniaturas, uma miniaturista, que, fazendo essa arte, obviamente comprometia-lhe um estado de saúde, a visão, forçava-lhe muito a visão. E uma vida em que passou dificuldades com a saúde, com outras questões, mas sempre com um caráter de, por assim dizer, ameno, com qualidades pessoais, qualidades morais, demonstrada para as pessoas, em especial aquelas com as quais ela convivia com maior frequência, os íntimos, aquelas pessoas que acompanhavam o seu trabalho. Alegre, apesar das dificuldades. Ela desencarna, como diz aqui Allan Kardec, desencarna como viveu, ou seja, com a serenidade e a consciência ilibada, consciência tranquila. A vida digna, sem ter as apreensões de, digamos, de angustiosas, ela teve o conhecimento com o pensamento espírita. Teve conhecimento com o casal Kardec, por assim dizer, como ela mesmo chamava a senhora Allan Kardec, e com o próprio Kardec. E diz ela, diz o texto, aliás, a respeito dela, que foi um divisor de águas para ela, que ela passou a entender a dinâmica da vida e a entender as agruras materiais focada na ideia que ela tinha da vida futura, calçada no pensamento espírita. Embora não vivesse próxima a Kardec, vivia numa cidade mais ao sul da França, e Kardec em Paris, mantinha esse contato de tal forma que depois, quando ela se comunica, ela o trata por amigo, trata Amélie por amiga, tamanha a proximidade que a doutrina espírita, o viver espírita, permitiu, o que fez com que ela estendesse a sua família também aos espíritas, aos colegas de espiritismo. Então, uma pessoa que nós poderíamos dizer normal, comum, melhor dizendo. Uma pessoa comum, como todos nós, que passamos por dificuldades, mas a diferença é que, para ela, o espiritismo foi um elemento que lhe abriu os olhos para a realidade da vida e lhe fortaleceu. Em termos de alma, ela se fortalece para lidar com os padecimentos físicos, com os padecimentos circunstanciais de uma vida material. E esse conjunto que deu a ela a condição de ficar no rol dos chamados espíritos felizes. Felizes não no aspecto da alegria material, felizes pela consciência tranquila. Muito bem. Excelente, Simão. Estamos aqui bem situado, então, quem foi a viúva Foulon. E nós já temos aqui várias respostas à pergunta, não é? A distância para o amor? E a Andréa Henriques colocou para nós assim: não existe distância para o amor porque a gente continua amando aqueles que partiram antes de nós. E nós temos também da Edna do Socorro Matos Carneiro,
Não há distância para o amor, pois é o sentimento mais sublime que o Cristo veio nos ensinar. Contudo, ainda não sabemos expressá-lo na sua plenitude. Estamos aprendendo a amar, na verdade, não é? Muito bem. O Carlos Antônio coloca para nós: se o amor é o próprio Deus, então não tem começo nem fim, a distância é zero. Tudo bem, vou ler só mais uma, tem bastante já. Vou deixar, né? Aí depois a Lu apresenta mais para a gente. Vamos para a Denise. A segunda pergunta da Denise de hoje. Na primeira comunicação da senhora Follon, que ocorreu 3 dias após a sua desencarnação, quais foram as suas palavras iniciais? Ok, Carlos, boa noite a todos que nos acompanham. Também estou me sentindo retornando aqui ao programa, porque eu fiquei, acho que no começo do semestre passado, e não pude vir mais. E é uma alegria voltar ao estudo e pegar essa sequência do livro do Céu e Inferno, Os Espíritos Felizes, e a Viúva Follon é um dos meus espíritos favoritos. Assim, à medida que a gente lê o texto, dá aquela sensação de alguém que a gente gostaria muito de conhecer, porque o próprio espírito se define como que gostava de conversar, e dá umas respostas, umas comunicações longas, e parece ser aquele espírito, por ser um espírito feliz, né, que nos transmite, de fato, uma alegria muito grande. Então, dos que aparecem aqui no Céu e Inferno, se a pergunta fosse para mim assim, qual que você escolheria para bater um papo, para conhecer, eu indicaria a Viúva Follon. Mas, respondendo à pergunta que foi colocada, acho importante destacar inicialmente que Kardec reúne aqui para o Céu e Inferno 3 comunicações da Viúva Follon. E nessa primeira, o que chama a atenção, ter sido uma comunicação dada 3 dias após o desencarne, já aponta para o que o Simão nos apresentou na resposta anterior, a lucidez desse espírito, né? E no início aqui da comunicação, que está transcrita em O Céu e o Inferno, vejamos que o espírito diz: tendo como certo que havias de evocar-me logo após o meu desprendimento, prontificava-me para corresponder-vos. Então, eu estou usando aqui a tradução a tradução clássica da FEB, do Manuel Quintão. Em português parece um tanto diferente, mas se a gente traduzisse para a linguagem de hoje, esse espírito está dizendo que já tinha como certo que seria evocada por Allan Kardec. Então, tal grau de amizade entre eles, tal a lucidez desse espírito, tal a preparação para o desencarne. E mais do que isso, né, já se prontificava para corresponder a essa evocação, ou seja, para comparecer à reunião mediúnica. E diz mais que não experimentou perturbação alguma. Eu faria esse destaque desse início aqui da comunicação que esse espírito traz. E mais adiante ainda, Lu e Carlos, nesse começo aqui de comunicação, a Viúva Follon diz que considera-se um espírito feliz agora e que os míseros olhos que na vida se enfraqueceram a ponto de deixar uma recordação do que enxergava na juventude, agora não tinham mais a visão opaca do final da vida. O que é impressionante é esse espírito apontar exatamente essa transição, porque a visão é para todos nós um dos sentidos essenciais, e para um artista que trabalhava com miniaturas tem um valor inestimável, né? Então, no início da sua comunicação, ela destaca essa transição entre quem desencarnou praticamente na cegueira, mas que no mundo espiritual, diz o texto, abriram-se aqui horizontes esplêndidos, idealizados nas vagas reproduções por alguns dos vossos artistas, mas cuja exuberância majestática, grandiosa, tem o cunho da mais completa realidade. E reafirma, né, o que Kardec tinha dito na apresentação, que havia desencarnado apenas há 3 dias. Então, da introdução dessa comunicação, eu destacaria a lucidez desse espírito, o fato de já estar preparada para ser evocada, essa descrição da grandiosidade do mundo espiritual já percebido pelos olhos do espírito e não mais pelos olhos da matéria. Então, eu ficaria por aqui, Carlos, nos destaques para esse início de comunicação. Muito bom, Denise. Já tanto o Simão quanto a Denise trazendo esse panorama inicial,
E a gente já vai sentindo essa afeição, como a Denise muito bem colocou, pela viúva Foulon, por várias características que ela apresenta, e a gente vai admirando e vai contemplando e percebendo o quanto essa história de vida tem a nos ensinar. E é por isso que essa segunda parte é tão especial também, desse livro Céu e Inferno. A Janete colocou, respondendo a pergunta: para o amor não existe distância nem barreiras. É só lembrar do amor de Deus por nós e do nosso amor por nossos entes queridos. Também, Mari Cleide colocou: não acho que há distância para o amor, por ser o maior sentimento, digamos que mãe da gratidão, benevolência do perdão, enfim, a mola mestra que engrandece o espírito e o impulsiona para a evolução, que nos traz a paz, alegrias, e por isso nos sentimos vivos verdadeiramente. Por essa e mil outras razões que esse bálsamo, o elixir da vida, alcança tudo e qualquer ser esteja aonde estiver. Gratidão, muito bom esse compartilhamento. E também aqui mais uma da Luciene: não há distância para o amor, pois o amor une, não separa, senão presencialmente em vibração quando não se vê com os olhos, a alma enxerga com o sentimento. E mais uma para esse momento, que é da Letícia, depois o Carlos traz mais. Somente há distância para o verdadeiro sentimento de amor quando esse sentimento não é verdadeiro. Quando nasce do nosso coração, o amor acolhe, mesmo depois da desencarnação. Estão ótimas as respostas e também mostrando a beleza que esse sentimento. Falar do amor, a gente vai tornando as palavras grandes poesias. Simão, logo depois desse momento que a Denise colocou para a gente, a senhora Foulon, ela se dirigiu a uma amiga. Quem é essa amiga, Simão? E qual foi a abordagem que ela fez? Fechado o microfone. Oi, continua sem som. Continua sem som, Simão. Apareceu o som Agora, sim. Então tá bom. A amiga a qual ela se refere é a Amélie, que ela ali vai colocá-la o Kardec que vai dizer, né? Ele coloca entre colchetes a senhora Allan Kardec, o que demonstra uma proximidade. E é interessante a mensagem que ela dá a Amélie, que é uma mensagem de bom ânimo e, ao mesmo tempo, um aclaramento para algumas questões. Ela diz que não deveria a Amélie se incomodar com o motivo da morte dela. Ela diz, com o motivo da minha morte. Ela, inclusive, a chama de minha boa amiga, que não deveria se incomodar. Isso ela se refere ao ciclo da vida física. Né? A pessoa que dependia da visão fica completamente cega com o decorrer do tempo. E isso gera, então, essa sensação de aquela morte que foi precedida de uma dificuldade, uma cegueira. E, baseado nisso, ela faz um aclaramento interessante. Ela diz para ela não ficar, para a Amélie não ficar estranhando, se incomodando, melhor dizendo, com o motivo da morte. E ela diz, vós, principalmente, vós que conheceis as decepções e amarguras da minha existência, devereis antes regozijar-vos em sabendo que não mais bebo na taça amarga das dores terrenas, na taça esgotada até as fezes, diz ela. Ou seja, Amélie a conhecia, viu, sabia das agruras. Então ela diz, você não, principalmente você que me conhecia, não precisaria se incomodar com isso. E ela explica o porquê. Ela fala, os mortos são mais felizes que os vivos. E pranteá-los é duvidar das verdades espíritas. Então ela faz ali um aclaramento que para nós é importante. Para nós.
que somos espíritas. Não que a tristeza não se nos chegue, mas aqui ela chama a atenção para o abalo, o incômodo. Podemos falar desesperos. Quando ela diz que prantear no aspecto do desespero é duvidar das verdades espíritas. Isso para nós é importante. Em relação às pessoas que nos precederam e precederão no retorno ao mundo espiritual, pelo aquilo que nós chamamos de morte. Prantear, entristecer é uma coisa. O prantear aqui, ela traz no sentido do desespero, da falta de esperança. Uhum. E uma coisa que ao espírita não deveria faltar é a esperança. Essa esperança do porvir, que advém da certeza do porvir. Então, essa fala dela, a Amélie, é um aclaramento. Não é um chamamento de atenção. É um aclaramento. Porque nós nos dizemos espíritas, mas temos medo de morrer. Somos imortais e temos medo de morrer. Somos espíritas e vivemos como se não fôssemos. Porque o conhecimento espírita, aqui ela deixa claro, o conhecimento espírita, ele é para favorecer o desenvolvimento da consciência. Consciência espírita. Consciência da realidade da vida. Consciência da imortalidade. O que não tira tristezas de distanciamentos. Que, para nós que ficamos, o distanciamento fica perceptível. Mas para quem retorna, o distanciamento não vai existir. Nessa condição que aqui está o espírito feliz. Então, na condição do espírito feliz, ela faz esse aclaramento. E vai dizer a Amélie que elas vão se encontrar. E ela vai dizer, se eu vim primeiro, é porque havia cumprido a minha parte. E dizendo, você ainda não. Ou seja, ela está sempre dando aclaramento, mas de uma forma assim, muito educada, muito carinhosa. Né? Ela diz, tornareis a ver-me, ficais certa. Se partir primeiro, é porque finda estava a tarefa, que, aliás, cada qual tem na terra. Assim, quando a vossa for completa, vireis repousar um pouco junto de mim, para recomeçar mais tarde, atento ao princípio de que nada é inativo na natureza, em a natureza. Veja como ela vai trabalhando ali, falando da ideia do porvir, mas também dizendo, não se fite no meu retorno, fite na sua permanência. Isso é o que ela está dizendo. Não olhe para mim que retornei, já cumpri minha parte. Olhe para você que ainda está em cumprimento da sua parte. Ela vai deixando claramente isso. Fala do livre-arbítrio e vai dizer a ela, na sequência, ela diz, todos nós temos más tendências, às quais obedecemos, o que é uma lei suprema e comprobatória da faculdade do livre-arbítrio. E aí ela vai dizer algo interessante, conclusivo até. Portanto, tende indulgência e caridade, minha amiga. Sentimentos esses que mutuamente carecemos, daqui para lá, de lá para cá. Ela está dizendo na relação da amizade. Depois ela vai dizer, quer no mundo visível, quer no invisível, com tal divisa, tudo vai bem. Qual divisa? Indulgência e caridade. Não me direis para cessar de falar, foi o que a Denise muito bem colocou no perfil dela.
sabei, contudo, que para a primeira vez, bem longa já vai a conversação, motivo pelo qual vos deixo, para dar vez ao meu excelente amigo, Kardec. Veja, ela foi evocada, e quando ela é evocada e se manifesta, ela já tem propósito da manifestação. Olha, eu vou falar para você, agora eu vou falar para Kardec. Veja, o que é um espírito consciente? Lembrando, 3 dias após a desencarnação. 3 dias. Então é interessante isso. E ela dá esse recado a Amélie, né? Tudo bem, fica triste com a minha volta, mas lembra que você está aí. E se você está aí, você tem que trabalhar por aí, cuida da sua vida, que depois nós nos encontramos aqui e ajustaremos o que for necessário. É isso que ela quis dizer a ela. Muito bem. Ótimo. Já já a gente vai para Denise, o que é que ela vai dizer para Kardec, né? Que na sequência ele vai se dirigir. Mas vamos ver primeiro a resposta à pergunta. A distância para o amor, Eliette Gomes colocou para nós. Não há distância para o amor verdadeiro. Continuamos amando mesmo de longe ou numa outra dimensão. Amo meus pais que já partiram para a pátria espiritual do mesmo jeito. Muito bem. E aí, a Rosa Lúcia. Não há distância para o amor. Somos espíritos e o que falece é o corpo, pois o espírito é imortal. Então, não é o corpo que ama, não é? É o espírito. Francisco Martins Caparrós. Com relação ao amor, nem toda distância é ausência, nem todo silêncio é esquecimento. Autor desconhecido. Bem poético, não é? O Beto Gomes vai colocar aqui: a distância para o amor é ter boa vontade. E mais um aqui, do Eliane: o sentimento do amor é tão sublime que não existe distância, ele transcende. Muito bom. E Denise, a senhora Foulon, ela fez uma advertência ao codificador, né? E aí, após, ela se despediu. Queria pedir a gentileza de você abordar para a gente esses aspectos aí da conversa dela, né, da manifestação. Ok, Carlos. Essa comunicação é extraordinária porque a gente percebe que a conversa tem vários tons de intimidade. Então, o Simão lembrou agora há pouco esse tom de intimidade da viúva Foulon para com a senhora Allan Kardec, de alguma forma advertindo-a amorosamente, né? E, na sequência, ela vai se dirigir ao codificador num tom de profunda amizade, o que permite a gente observar que, não obstante ela não residisse no final da sua vida em Paris, porque ela residia no sul da França e o codificador estava em Paris, havia ali uma amizade certamente mantida pela correspondência trocada ou até pelas visitas de Allan Kardec naqueles períodos regulares de viagens que o codificador fazia. Então, a gente tem pistas aí de que havia entre os três uma amizade muito próxima. E eu consigo perceber, Carlos, nesse tom, nessa comunicação, aliás, até um certo tom de uma advertência, mas um tom de brincadeira, né? Quando ela diz assim: eu quero agradecer as palavras afetuosas e vou me dirigir, né, ao amigo, porque quase partimos juntos para o mundo em que me encontro, né? Então, ela traz ali aquilo que hoje a gente diria, Lu, talvez uma piada interna ali entre eles, porque nós sabemos que o codificador também teve fases em que estava doente, e talvez numa das correspondências ou até das visitas mútuas, eles tivessem dito, né, quem de nós vai primeiro. Então, eu fico imaginando uma conversa nesse sentido. Mas logo em seguida, a comunicação deixa esse tom ameno para um tom mais sério, né? Porque ela vai lembrar que, se não fosse a intervenção dos bons espíritos, muito provavelmente o codificador teria desencarnado, né? Ela deixa isso muito claro, e ela até vai nesse final, aliás, da comunicação, dizer que a companheira amantíssima da nossa existência, ou seja, ela continua se referindo a Amélie, teria chorado, teria lamentado, e o que é até certo ponto compreensível. Então, ela retoma o tópico da conversação antes que o Simão comentou ali para a gente. Mas, no que se refere ao codificador, eu quero chamar a atenção do que está no final, porque ela dirige-se
a Allan Kardec, eu até fiquei pensando se não tem também um certo tom de autoridade, dá a entender que ela é mais velha do que o codificador, e parece que ela usa um pouco desse lugar de experiência, e ela diz, é preciso, porém, que vele para que não mais vos exponhais a novo perigo, antes de ter concluído o trabalho da iniciação espírita, chegando antecipadamente entre nós, e qual Moisés, não vendo senão de longe a terra da promissão. Então, há uma advertência, sempre que eu leio isso aqui, eu digo, deve ter sido uma das poucas pessoas com autoridade para puxar a orelha do codificador, né? E que ele aceitou plenamente, tanto que transcreveu essa comunicação aqui em No Céu e Inferno e também na Revista Espírita. E ela ainda diz, né? É uma amiga que vou-lo diz, acautelai-vos. Então, o Kardec recebia as advertências dos espíritos amigos e desses, quase um espírito familiar aí, a viúva Foulon, trazendo essa advertência ao codificador para que ele se acautelasse e não se expusesse ao perigo, que na verdade era as muitas horas de trabalho. Não é que ele colocava a sua vida em risco numa outra situação, eram as muitas horas de trabalho, o trabalho exaustivo, que vinham já desgastando a saúde do codificador, né? E nós estamos falando aí de 1865. Então, nós já tínhamos aí, desde o lançamento do Livro dos Espíritos, em 57, 8 anos de trabalho intensos. E aí, tanto no comentário do Simão quanto da Denise, a gente percebe como o espírito feliz tem cautela na conversa, a forma de conversar, de expor, e o tom, como disse a Denise, de apresentar esses assuntos, tanto para a Amélie quanto para o Allan Kardec. Como são assuntos delicados, mas ela coloca com propriedade, com respeito, bem demonstrando essa condição de espírito amadurecido. A Marlene, respondendo a nossa pergunta, ela coloca assim: amor é o sentimento mais puro que existe. Sua origem em Deus, não existe distância, pode sim ter falta de entendimento de alguns que saem capazes de perceberem o que estão perdendo por não o cultivarem. Lô colocou: o amor é perdão, compreensão e empatia. Então, metaforicamente falando, essa distância é proporcional ao tamanho do nosso egoísmo, orgulho e vaidade, mesmo que não sinceramente percebamos. A Alice colocou assim: não existe distância entre o amor. Esse amor é Deus dentro de nós, bem como existe amor eterno entre nossos entes queridos. E mais uma participação, que é da Marlene. O amor está em nós, somos imbuídos desta vibração que nos faz sentir o pulsar da vida. Muito bem. E aí, Simão, a senhora Foulon, depois de alguns dias, tem uma segunda comunicação. E ela afirma ter lidado com o sofrimento nas experiências durante a existência. Como é que ela lidou com esse sofrimento, Simão? Mais uma vez, com a base na segurança que ela tinha naquilo que a doutrina espírita lhe expunha. Ela fez da doutrina espírita o seu sustentáculo, fez do conhecimento espírita a condição para que ela lidasse, suportasse e crescesse com as dificuldades. Ela diz que, de fato, ela se enfermou, né, gravemente, mas ela diz assim: tratei de readquirir a firmeza de espírito, abalada pelos desgostos e vicissitudes que tantas vezes me fizeram tímida na terra. Aqui, para nós, é importante, para entender que muitas vezes nós ficamos com a nossa fé, vamos dizer assim, abalada por situações que se nos chegam, que ocorrem. Ela diz: abalada pelos desgostos e vicissitudes que tantas vezes me fizeram tímida na terra. Ela dizendo que muitas vezes ela se embotou, né? Transformou-se, foi fechando-se, e a firmeza ficou abalada,
nós também temos isso de vez em quando. Acontece algumas coisas, nós colocamos interrogações. E essas interrogações, elas, ao mesmo tempo que são perguntas, elas são demonstrações também de insegurança, de instabilidade. Então, ela nos conta que tinha essa dificuldade que ela tentou, ou melhor dizendo, ela tratou de readquirir a firmeza. E como que ela fez isso? Ela descreve, eu disse para comigo. Uhum. Olha que interessante. A gente dialoga pouco com nós mesmos. Uhum. Muitas vezes nós buscamos pessoas e mais pessoas para o diálogo, e aquela pessoa próxima que somos nós mesmos, nós não dialogamos, nós dizemos poucas coisas para nós. E ouvimos poucas coisas nossas também. Então ela diz, eu disse para comigo, pois que és espírita, esquece a terra. Olha que interessante. Em outras palavras, está dizendo, céu não é espírita. Se fosse uma fulon mineira, ela diria isso, uai. Céu não. Ou, na verdade, mineiro diria, céu não é. Ela diria isso. Um mineiro mais do interior como eu diria, toma atento, toma jeito, fica firme. Ia ser assim, isso que ela disse. Fica firme por quê? Você não é espírita? Ela dizendo. Pois que és espírita, esquece a terra. Prepara-te para a transformação do teu ser e vê pelo pensamento a trilha luminosa que espera a tua alma após o desenlace e pela qual deverás libertar-te, desembaraçado e feliz, às esferas celestes, onde o futuro irás habitar. Onde de futuro irás habitar. O que ela estava dizendo? Onde ela buscou força? No conhecimento, que gerava certeza. Ela disse, eu tenho essa certeza, então por que me abalar? Esse esquece a terra olha um pouco além, olha mais do que os seus olhos enxergam, porque ela já estava quase que cega e depois cega. Então, ela estava dizendo para si mesma que ela podia enxergar algo que com os olhos ela não enxergaria, mas com a alma ela enxergaria, que é o porvir. É aquilo que lá no Livro dos Espíritos e aqui no próprio Céu e Inferno, Kardec vai tratar de esperanças e consolações. Uhum. Veja o quanto a esperança, não no sentido de esperar, no esperançar, quanto uma esperança nos consola. Quanto que o não real, mas sabidamente verdadeiro, nos consola. Não real porque não estou no mundo espiritual, mas verdadeiro porque eu sei que lá estarei. Então essa esperança, ela consola. Esse consolo que é um consolo de alma. Essa esperança, na certeza, é que permite ela dizer para si e nós dizemos para nós mesmos. Prepara-te para a transformação do teu ser. Ou seja, esquece a terra, enxerga mais. Então foi nisso que ela se ajusta. Uhum. E ao mesmo tempo ela se ajusta numa certeza baseada no raciocínio. Eu sofri tanto, ela já repete, que deveria expiar as faltas não só dessa encarnação, mas das anteriores também. Uhum. Ou seja, pelo que eu conheço, pelo que eu sofri, eu já paguei a dívida da agora e umas para trás aí que achei que estavam esquecidas. Então, a partir disso, ela diz, lógico que eu vou esperar algo melhor, porque eu fiz o meu melhor com a necessária resiliência nessas dificuldades. E ela diz assim, então, que isso para ela vinha como intuição dela para com ela. E dizendo, foi aí que me deu, então, a coragem
a calma e a firmeza dos últimos momentos. Então, nós podemos, com essa fala dela, entender que nós podemos nos apegar para calma, coragem e firmeza na realidade que a doutrina espírita nos trouxe, na certeza que ela nos deu. Muito bom. Que coisa maravilhosa. Profundas reflexões, né? E a gente vê um exemplo desse que nos ajuda a ir nos situando. Quando chegar o nosso momento, como é que nós vamos agir? Não é reação, é ação, não é? É uma decisão de não se perturbar em função do que está deixando, não é? A pergunta que Simão colocou, que ela fez para ela mesma, né? Afinal de contas, ela não é espírita, não é? E a gente, muitas vezes, até se considera, assim, vítima, sente autopiedade, e aí fica num sofrimento por, às vezes, não tomar uma atitude em relação a nós mesmos, não é? E aí, para aí, pô. Que história é essa? Né? Caminha, poxa. É muito interessante isso. A Jeane colocou, né, em resposta à pergunta, não, Jesus é um exemplo, veio à Terra por amor à humanidade. Estevão orientou e amparou Paulo de Tarso por amor, e os espíritos superiores estão sempre velando por nós. Muito bem, essa solidariedade, não é? Maravilhoso. A Maria das Graças Andrade, para o amor, distância não há. Não importa se estamos nesse plano ou do lado de lá. O amor sempre existirá se aprendermos a compartilhar. Muito legal, muito bom mesmo. Mais uma, última aqui agora, Márcio José Dias. Boa noite a todos. Não, porque o amor está em todos nós. Estamos todos interligados e como Deus, grande fonte desse amor. Muito bem. E, Denise, Kardec solicita, logo em seguida, a senhora Fulon, descrevei-nos agora a transição, o despertar e as primeiras impressões que aí recebestes. Qual é o relato dela sobre esse ponto específico? Carlos, antes de ler aqui o relato, que é muito impressionante, eu quero destacar que nós estamos nos referindo e estudando o depoimento de um espírito recém-desencarnado, 3 dias apenas, né? E qual não era a sua lucidez, por tudo que já vimos nesse estudo. Mas, especificamente, quanto à transição, ao despertar e as primeiras impressões, né, que são aqui 3 pontos, a transição entre estar encarnado e desencarnar, o despertar no mundo espiritual e as primeiras impressões. Então, vejam o que ela diz: eu sofri, mas o espírito sobrepujou o sofrimento material que o desprendimento em si lhe acordava. Depois do último alento, encontrei-me como que em desmaio, sem consciência de meu estado, não pensando em coisa alguma, numa vaga sonolência que não era bem o sono do corpo, nem o despertar da alma. Nesse estado, fiquei longo tempo e depois, como se saísse de uma prolongada síncope, lentamente despertei no meio de irmãos que não conhecia. Antes de prosseguir aqui com a leitura, eu quero já fazer os destaques aqui. Veja que o Espírito nos traz o depoimento de que esse processo de transição, ele traz algum sofrimento, sim, mas como espírito, ela sobrepujou esse momento, quer dizer, o olhar era para o que viria depois. Ao mesmo tempo, ela vai relatando que perdeu a consciência objetiva de acompanhar aquele momento, porque ela diz que depois do último alento sentiu-se como um desmaio, sem consciência de que estado estava, numa vaga sonolência. Então, esse espírito, mesmo sendo um espírito com méritos, para o seu desencarne, ele passa por esse momento de transição, que comparado a tudo que conhecemos de outros espíritos e que nós haveremos de ver aqui no próprio céu e inferno, é um momento breve dessa transição, né? Para quem está com tanta lucidez aí 3 dias depois, talvez esse espírito tenha passado algumas poucas horas daquele primeiro dia após o seu desencarne. E aí eu acho que aqui, Carlos, nós temos vários pontos que nos permitem interseções
com outros livros da literatura espírita que vieram na sequência da codificação. Veja que ela diz que nesse estado ficou longo tempo, não diz quantas horas, né? Mas a gente já infere aqui que não é um tempo extraordinário, porque nós estamos aqui no 3º dia após o desencarne, e ela vai ser acordada no meio de irmãos que não conhecia. Então, se alguém que está nos acompanhando lembrou do livro Nosso Lar, é isso mesmo, né? Então, ela traz aqui essa pista que é bastante interessante. Depois ela diz que esses irmãos que ela não conhecia prodigalizavam cuidados e carícias, ao mesmo tempo que me mostravam no espaço um ponto algo semelhante a uma estrela, dizendo: é para ali que vais conosco, pois já não pertenceis mais à terra. Isso aqui eu acho lindo, aqueles trechos em que a gente diz é para chorar, né? Então, o espírito que está despertando do sono ali, após o desencarne, ainda não está totalmente lúcido, mas percebe que está sendo cuidado por espíritos que não eram do seu círculo familiar, nem de relacionamento, mas já está sendo dito para ele que não pertence mais à Terra. Então, imaginemos aí também, né, a aventura desse espírito. E aí eu retomo aquela fala do Simão antes, em que o espírito disse que sofreu tanto, mas tanto, que estava cumprindo, né, não só as pendências da última encarnação, mas de anteriores. E olha aqui o resultado, né? Ele vai para um mundo feliz. Então, ela conclui aqui, Lu, e eu vou só encerrar já para te devolver a palavra. A viúva Fulon diz: então recordei-me, apoiada sobre eles, formando um grupo gracioso que se lança para esferas desconhecidas, mas na certeza de aí achar a felicidade. Subimos, 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 à proporção que a estrela se engrandecia. Então, esse espírito, 3 dias depois de desencarnado, já foi nesse mundo feliz onde ele vai habitar, né? Tinha certeza de que seria evocada por Allan Kardec, ou seja, estava ali na sintonia, quase como, usando a expressão de hoje, como se tivesse um Bluetooth pareado com um codificador, esperando que essa evocação fosse feita para dar esse testemunho extraordinário. Então, em síntese, passa por um período que é breve, de não consciência do seu estado no mundo espiritual, mas logo desperta e nos dá esse testemunho de ter sido atendida por outros espíritos, né? É fato que a literatura espírita repercute de um modo geral. Muito bom, Denise, muito bom. Quantas lições, quanta lucidez, quantos ensinamentos a gente retira dessa experiência. Aqui a gente tem mais uma participação. A gente ainda tem muitas perguntas aqui, mas vamos lá. A Helena colocou: para o amor não há distância, sinto o amor de minha mãe e pessoas queridas que se encontram na pátria espiritual. Gil colocou: a esperança não morre nunca, como também o amor pode até adormecer, mas a distância nem o tempo apaga. E agora aqui nós só temos perguntas, então daqui a pouquinho a gente traz. Simão, a senhora Fulon deixou o planeta Terra definitivamente, nessa descrição aí que a Denise vai fazendo, está indo ao encontro dessa estrela, vai deixar o planeta definitivamente, Simão? Ela fala um negócio interessante. Ela diz que tem uma missão, mas ela diz uma missão junto dos meus filhinhos. Além do aspecto da família consanguínea, para ela havia uma missão. E essa missão faz com que, enquanto eles aqui estiverem, ela precisa estar com eles. Então, não deixa definitivamente no sentido da missão que ela tem. No aspecto de compromisso que ela tem. Ela diz assim na resposta: deixo nela muitos entes queridos para que possa separar-me definitivamente. Então ela deixa claro, não vai se separar definitivamente. A ela virei, portanto, em espírito, incumbida, como estou, de uma missão junto de meus filhinhos. E ela tem um outro trecho que ela diz: o amor aproxima as almas. Então significa que ela estará próxima por amá-los.
os filhinhos à sua missão. É diferente de estar apegado. Ela não se apegou aos filhinhos. Ela tinha uma missão, e tem, no aspecto aqui, ela tem, né, levando-nos para o presente dela, ela está dizendo que ela tem essa missão. Ela não está dizendo, eu tinha, agora eu desencarnei-me e não tenho mais. Não, ela diz, tem. Então ela fala no presente do indicativo da época dela, do momento da fala. E ela diz assim, a caridade e o amor são dois motores de poderosa atração a qual consolida e prolonga a união das almas, a despeito de distâncias e lugares. É aquela expressão muito, muito dita. Para estar junto não precisa estar perto, mas do lado de dentro. Então ela não estaria perto, mas estaria junto, pela missão que ela tinha. Então, não, ela não deixaria a terra definitivamente. Muito bem. Excelente. Nós temos algumas perguntas, né, do pessoal. Isso aqui é um comentário da Alice Leone, não é? Tem coisa mais linda quando Paulo diz, que queres que eu faça? Esse amor é inenarrável. Muito legal, né? E aí nós vamos ter agora a 8ª pergunta para Denise, e logo depois tem uma pergunta que foi colocada que está relacionada. Aí eu vou pedir para a Lu colocar depois a pergunta, Lu, porque eu acho que eu perdi, eu caí rapidamente aqui, quando eu voltei eu acho que eu tinha... Então, Denise, o codificador quis saber da senhora Foulon que ideia ela fazia agora dos trabalhos desenvolvidos por ele sobre o espiritismo. Poderia, por gentileza, compartilhar a resposta da senhora Foulon? Sim, eu acho que essa questão ela é muito interessante, desse diálogo todo aqui que se dá nessa primeira comunicação, porque eu fico inferindo que talvez essa mesma pergunta eles tivessem feito entre si antes do desencarne dela. Porque uma coisa era a percepção da viúva Foulon em relação ao trabalho de Allan Kardec encarnado. E me parece, Carlos e Lu, que é uma pergunta que o Kardec está fazendo para ela naquele espírito metodológico dele de testar com outras respostas que ele tinha recebido, a universalidade do ensino dos espíritos. E como agora ela está desencarnada, está lúcida, acabaram de dizer que é um espírito que vai viver num mundo feliz, então parece ser o momento adequado para esse tema, na minha leitura, voltar aqui para o diálogo. Voltar no sentido que me parece que antes, encarnada, era um tema entre eles. Então, que fazeis, e que ideia fazeis agora dos meus trabalhos sobre o espiritismo? Então, a resposta é, parece-me que sois um missionário e que o fardo é pesado, mas também prevejo o fim da vossa missão e sei que o atingirei. Ajudar-vos-ei no que estiver ao meu alcance com os meus conselhos de espírito para que possais superar as dificuldades que vos serão suscitadas, animando-vos, enfim, para tomar medidas próprias para ativar durante a vossa vida o movimento renovador que o espiritismo impulsiona. Então, vejamos que a resposta confirma o que Kardec já sabia sobre ele, que tinha sido dito por outros espíritos superiores, de que ele de fato era um missionário. Há essa confirmação de que essa tarefa dele não é nem um pouco fácil, né? Ela diz que é um fardo pesado, mas ela também antevê do lugar em que está que essa missão será concluída com êxito. E o mais interessante, na minha opinião, é a viúva Foulon já se colocar ali como um componente dessa equipe. Eu acho que talvez nós tenhamos aqui, nessa resposta dela, junto com a de Sanson, que é o primeiro espírito que integra aqui o grupo de espíritos felizes, essa recomposição da equipe da codificação da Terra para o mundo espiritual. Porque o Sanson, que era um membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele volta a dar aquelas comunicações, e agora a viúva Foulon também, me parece, integrar essa equipe, porque ela diz, ajudar-vos-ei no que estiver ao meu alcance, então ela está se comprometendo com essa tarefa,
com os meus conselhos de espírito, para que possais superar as dificuldades que vos serão suscitadas. E não só isso, né? Animando-vos a fim de tomar as medidas próprias para ativar, durante a vossa vida, o movimento renovador que o Espiritismo impulsiona. Então, ela confirma Allan Kardec como missionário, ela testemunha o quanto essa missão é árdua e difícil, coloca-se à disposição para ajudá-lo e reafirma o Espiritismo como esse movimento renovador, do qual ela mesma é testemunha. Né? Nos comentários das perguntas anteriores, o próprio Simão destacava que ela fez do conhecimento espírita a alavanca para sair das dificuldades, ou pelo menos nós diríamos com a linguagem de hoje, não mergulhar na depressão em função das inúmeras dificuldades com as quais ela se via ali a braços, dificuldades materiais, entre elas a cegueira que foi ao longo do tempo aí se instalando e que para qualquer pessoa é uma prova difícil, para uma artista isso se coloca com uma dificuldade singular. Perfeito, Denise. E a pergunta que a Jeane nos traz, ela se refere a um trechinho que vem logo depois, porque quando tem esse comentário que a senhora Follon faz, logo depois ela diz que o Dr. Demer, ele está, juntamente com o Espírito de Verdade, e fazendo essa parte de fortalecimento e sustentação do labor de Allan Kardec. Uhum. Então, Kardec pergunta que infere dessas palavras, então, que a senhora Follon não vai auxiliar tanto assim nesse trabalho de colaboração da propagação do Espiritismo. Mas aí ela diz, enganai-vos, e ela explica por quê. Ela coloca que ali, naquele ambiente, ela consegue perceber, muitos outros espíritos de grande envergadura assumem essa tarefa, assumem essa responsabilidade, o que a coloca numa situação tímida, né, numa situação recatada. Mas também que ela tem pouco tempo no plano espiritual e ela vai desenvolvendo isso. E aí, no finalzinho, tem um destaque que a Jeane faz e que a gente vai colocar aqui na tela. Porque a Jeane coloca um trechinho, e é exatamente essa parte que a gente pede para o Simão comentar, que é o que a Jeane nos solicita. Ela coloca assim, mas a única coisa que posso fazer é adorar e render graças a Deus nas suas obras. Mas essa impressão se desvanecerá, e os espíritos asseguram-me que dentro em breve estarei acostumada a todas estas magnificências, de modo a poder tratar com lucidez espiritual de todas as questões concernentes à renovação da Terra. É isso que a Jeane pede, Simão, para que, por favor, seja comentado. O que precede a essa frase dela é o encantamento que ela teve ao ver-se e ao ver o mundo espiritual. Então, ela estava como envolvida por essa maravilha, e isso nela estava gerando mais êxtase do que compreensão. E ela diz que isso seria normal, é aquela pessoa que eu fico imaginando me lembrando de quando eu pus meus óculos pela primeira vez, num estado de miopia. Eu fiz a consulta, quando aviei lá a receita, fiz os óculos e eu os coloquei, eu achei que era outro mundo que eu estava vendo, porque eu não enxergava quase nada, não lia quase nada à distância, e de repente eu estava lendo qualquer placa que eu visse na minha frente, e de preferência as que tivessem letras miúdas, porque aí sim, agora estou lendo, agora estou vendo o mundo. Então, nos primeiros passos do meu encantamento com os novos óculos, eu poderia até ter sido atropelado por alguns carros, porque eu estava mais encantado com o que eu via do que com o que eu agia. E é isso que ela está dizendo, que no primeiro momento ela ficou com esse êxtase dessa felicidade incomparável com as felicidades, por assim dizer, plural, na Terra. E que disseram a ela os espíritos, isso passa. Esse encantamento vai passar. Isso aí. É o que ela vai dizer assim, asseguraram-me que dentro em breve estarei acostumado a todas as magnificências, de modo a poder tratar com lucidez espiritual. Uhum. Porque naquele momento ela tinha a consciência tranquila,
a serenidade de quem cumpriu a tarefa, mas não tinha lucidez espiritual no aspecto de enxergar o que é, de fato, a renovação da Terra. Então, ela está dizendo que ali ela pôde, disseram os espíritos a ela, que depois ela poderia sair do maravilhoso e perceber a realidade dessa renovação. Daria a ela a serenidade para saber esperar o tempo certo? Porque quantas vezes aqui encarnado nós dizemos o quê? E essa renovação está demorando, né? Esse mundo está de mal a pior. Fala que está melhorando, mas cada dia está pior. Não é assim que a gente vai trabalhando? Estavam dizendo a ela, olha, você vai enxergar o mundo com os olhos um pouco diferente daqui a um tempo. Você vai ver que o lá e cá, que você está cá maravilhada, e o lá era complicado, ele vai dizer, você vai entender que o lá e cá se interagem e que está tudo certo, mesmo estando tudo bem. Então, essa é a lucidez, né? Aquela lucidez que te permite perceber as dificuldades, mas, ao mesmo tempo, perceber os caminhos de solução delas. Então, é isso que está dizendo, ela está dizendo. Né? E aí vem que ela arremata dizendo, a tal circunstância deveis juntar mais de ter eu uma família a consolar. Entendendo todo o contexto da renovação da Terra, ela ainda tinha uma tarefa da renovação da própria família, daqueles que lá estavam. E nós vamos perceber isso na sequência, quando ela, na comunicação de 9 de fevereiro, vai trabalhar com esse detalhezinho de ainda tem uma família a consolar. Muito bem, ótimo. Vou colocar aqui, eu vejo 2 perguntas, viu, Lu? Eu vou comentar uma delas do Beto e colocar outra para Denise, e aí a gente volta para o roteiro, de repente, se tiver mais alguma que eu não estou vendo, você coloca também. O Beto disse assim, esse espírito da senhora Fulon era, então, um espírito de alta envergadura? Isso devido à sua rápida comunicação e total lucidez. Corretíssimo. Ela... Não tanto é que é considerada entre os espíritos felizes. A lucidez que ela vai evidenciar em 3 dias, não é? Mas há outros espíritos que até foi colocado, até no próprio túmulo se comunicaram, não é? Sim, então, há diferenças entre eles naturalmente, mas ela está entre espíritos que têm uma condição realmente, né, mais elevada do que a média. É visível isso, né? Então, muito bem, Beto, é nesse sentido mesmo. Agora, Denise, da Edna Carneiro. O relato desse espírito, no relato desse espírito, verificamos que o conhecimento e a vivência do espiritismo em nós favorece uma desencarnação mais suave, é correto isso? Essa é uma ótima questão da Edna, acho que ela pegou muito bem, que nós poderíamos dizer, o espírito desse texto aqui. De fato, esse espírito, a viúva Fulon, faz aquilo que eu diria que é uma grande transformação em sua vida, que é o conhecimento e a vivência do espiritismo moldou a sua prática de vida, inclusive essa própria preparação para uma desencarnação mais suave. Ela conseguiu enfrentar esse processo de desencarnação que teve o seu desgaste, que foi antecedido por esse problema da cegueira, que aqui nós já trouxemos algumas vezes. Então, a perda progressiva da visão não a abateu, não a entristeceu, ela manteve-se com a sua fé, com a sua coragem, resiliente, ela manteve-se nesse espírito de acolher as vicissitudes, tanto que ela diz, e já destacamos aqui, o quanto sofreu na existência, e ela foi trazendo tudo isso como um patrimônio para o seu espírito. Né? Ela é alguém que testemunha ali nas primeiras horas do Espiritismo aquilo que Allan Kardec preconiza lá em O Evangelho segundo o Espiritismo para nós, os espíritas, que é a transformação moral. Observemos aqui que ela desencarna em 65. O Espiritismo só tinha 8 anos que estava circulando ali naquele meio da França e dos correspondentes de Kardec fora da França. Então,
eu diria que a viúva Fulon é um excelente exemplo para todos nós. Agora, não significa dizer que todos os espíritas atingem esse patamar. E eu me lembrei, Carlos, aqui do livro Voltei, do irmão Jacob, que teria tanta condição quanto a viúva Fulã, mas ele não nos descreve um desencarne tão fácil. E olha a condição dele, ele é assistido pelo Dr. Bezerra de Menezes. Então, nós não estamos falando de um espírito qualquer, e o livro Voltei é ditado 1 ano depois do seu desencarne. Então, assim, a viúva Fulon, diria, aproveitou, talvez, se eu pudesse aqui comparar, mas esse não é o objetivo, aproveitou muito bem o conhecimento espírita, preparando-se para o seu desencarne. Nós deveríamos fazer isso. O irmão Jacob, lá de Voltei, também, ao seu modo, dentro do seu processo evolutivo, aproveita bem, mas, comparativamente com a viúva Fulon, ele demorou mais tempo. Nós temos mais uma pergunta aqui, que a gente vai fazer antes da gente ir para a última comunicação da senhora Fulon. Tem também um comentário da Regina, que não existe distância do amor verdadeiro de Deus para conosco. Porém, nosso, há Deus e as demais criaturas. Acredito que é uma boa distância a ser percorrida, mas chegaremos lá porque somos amados por Deus. E tem uma pergunta, Simão, que é do Adenilson, ele colocou assim: por que a viúva Fulon usa a expressão graças à bondade do Todo-Poderoso e crede na bondade do Todo-Poderoso, mas não diz a palavra Deus? Pura e simples força de expressão. Deus é a palavra coloquial para quaisquer circunstâncias, desde o Deus me livre ao Deus lhe pague. É algo coloquial. Quando se diz Todo-Poderoso, está falando da dimensão que se pode ter sobre Deus. Quando se fala o Todo-Poderoso, quer dizer aquele que dá todo o suporte necessário, e não o Deus, que é algo distante. O Deus, para que você busque a ideia nele de ser poderoso, é preciso de um ensaio teológico. Mas ao dizer o Todo-Poderoso, já está especificado que ali está se trazendo a dimensão da onipotência divina. Então é muito comum utilizar de expressões substitutivas, de processos quase que metonímicos, para poder trabalhar a relação com Deus. O Todo-Poderoso, o arquiteto do universo, o amor que tudo ama. Então são expressões que dão mais força àquilo que se quer dizer. Ali, quando se diz o Todo-Poderoso, está dizendo a outra pessoa: fica tranquilo, porque há um poder muito maior que pode cuidar de tudo isso. Então, quando nós usamos expressões substitutivas, metonímicas, ou até mesmo hiperbólicas, embora para Deus não há como estabelecer hipérbole, porque ele já é o todo, é para justamente dar ao interlocutor o sentido que ele precisa ter. Nos acalma mais dizendo: Deus vai cuidar, ou dizer: o Todo-Poderoso vai cuidar. Então é nesse sentido. É para dar mais força, usando a expressão, para aquilo que o interlocutor mais precisa. Muito rico, aliás, um texto dessa forma. Aliás, é um texto muito rico, quando consegue fazer as substituições da causa pelo atributo. Porque ali foi feito um processo metonímico da pessoa pelo atributo. Em vez de dizer Deus, o lado pessoa, usou-se o atributo dele. Então, um processo metonímico do atributo pela essência. Ou melhor, a essência pelo atributo. Muito bem. Denise, nós estamos com um pouquinho tempo. Nós temos 2 ainda perguntas. Na terceira comunicação da senhora Fulon, ela foi dirigida a quem? E sobre o que é que ela aborda? Foi dirigida aos filhos, à família. Lembremos que na comunicação anterior ela disse que teria ainda essa missão, por isso
não se afastaria da terra, ou seja, essa missão de consolar a família, dirige-se aos filhos, e eu estava relendo aqui, Carlos, esse texto, eu tinha perdido de vista, e reler hoje foi muito bom, porque ela traz o conceito para os filhos muito interessantes, que é o de bendizer o Todo-Poderoso, nessa sequência aí da explicação que o nosso querido Simão nos trouxe. Ela recomenda que os filhos agradeçam os benefícios que acumulam, que são dessa essência do Todo-Poderoso e em direção a eles, mas eu quero destacar que ela diz, meditai sobre a aplicação do tempo que Deus vos determinou na terra. Então, ela está recomendando que eles pensem sobre a vida, né? O que estão fazendo da vida. Então, meditai sobre a aplicação do tempo que Deus vos determinou na terra, e aí sereis felizes, felizes uns pelo outro, que a união reine entre vós. E ainda ela diz o seguinte, olha, felizes ainda com os vossos filhos, se vos educardes nos mesmos princípios que Deus permitiu vos fossem revelados. Eu diria até que nós temos aqui argumentos para a evangelização infantil, porque ela, né, como a matriarca dessa família, chama essa atenção dos filhos no sentido de aconselhá-los e, inclusive, dirige-se, né, aos netos. Então, essa comunicação é muito tocante. Eu estava relendo aqui e quão emocionante é essa carta da viúva Fulon. Estou chamando carta aqui, Carlos, porque eu estou me lembrando das cartas psicografadas pelo Chico Xavier. É uma mensagem tão consoladora quanto aquelas que o Chico psicografou. E, ao final, ela diz, caros filhos, cultivai carinhosamente esta crença sublime. Ou seja, ela está se referindo ao espiritismo muito claramente, né? E vai também consolá-los quando ela diz ao final, conformai-vos com as prescrições por mim tão ardentemente seguidas quando encarnada. Ou seja, ela está lembrando aí, Luziane, alguma coisa que talvez os filhos tivessem dito. A senhora está espírita demais, né? A senhora está levando muito a sério essa comunicação dos espíritos. Eu fiquei pensando... A fanática, aquelas questões familiares, e ela volta aqui, diz, conformai-vos com as prescrições por mim tão ardentemente seguida quando encarnada estava entre vós. Ou seja, ela nos fala também de uma espírita leitora das publicações espíritas de seu tempo, né? Acompanhava ali Allan Kardec, e eu fico imaginando que talvez ela fosse daquelas leitoras que aguardava chegar a revista espírita. Isso não está dito no texto, sou eu imaginando aqui a parte, imagina, assim, né, do que foi dito. Mas quanto valor nessas 3 mensagens que aqui nós estudamos, quanto passeia por diversos assuntos e temáticas. E aí, Simão, o codificador, depois dessa terceira comunicação, ali na sequência, ele coloca uma nota, onde ele faz observações, analisando um pouquinho desse relato da senhora Fulon. Traz para a gente, por favor, Simão, quais são essas observações? No sentido que ele tira das comunicações, que ele faz o comentário, é de que a morte não separa as pessoas. Esse é o grande sentido que ele traz. Porque os relatos dela mostram isso. O amor pelos filhos, as orientações que ela deixa, tanto para Kardec quanto para a esposa. Então, o cerne é isso, que ele separa em 2 tipos, ou melhor, em dois pontos. Ele diz, o primeiro, a possibilidade, por esse exemplo demonstrado, né, demonstrada a possibilidade, de não mais ser preciso encarnar na Terra e passar a um mundo superior sem ficar separado dos seres afeiçoados que deixamos. Pode um espírito galgar diversos níveis, mundos outros, que a ligação pelo amor continua. Ou seja, que o fato de um espírito poder não mais precisar encarnar na Terra não o distancia das pessoas afeiçoadas. E ele diz, o segundo ponto é a confirmação do fato de estarmos menos separados na morte do que na vida desses seres que nos são caros nessa encarnação. Veja, ele quer mostrar justamente esse aspecto, que não há
uma separação, porque uns estamos aqui e outros estão lá, na esfera espiritual. E ele conclui de uma forma interessante, né? Uma maneira muito educada de chamar a atenção. Ele diz, e dizer-se que há uma perspectiva tão consoladora, ou seja, essa, que a morte não nos separa, que estamos juntos, há uma perspectiva tão consoladora, ainda há quem prefira a ideia de uma eterna separação. E aí nós podemos trabalhar os dois extremos da ideia da eterna separação. O céu e o inferno. O feliz no céu, separado do sofredor do inferno. E entre eles desaparece o que é o amor e o que é a caridade. Então, muitos preferem manter o distanciamento. Imagina essa mãe, tão ocupada e missionária com seus filhos, em um céu e os filhos em um inferno. Que céu essa mãe teria? Então, Kardec encerra dizendo isso. E dizer-se que há uma perspectiva tão consoladora, ainda há quem prefira a ideia de uma eterna separação. Muito interessante isso. Carlos? Acho que congelou a imagem, né? Vamos seguindo, então, gente. Voltou? Voltei. Vamos, Carlos. Sim. Então, vai lá, continue. Eu tenho um problema de internet aqui. Então, a gente vai para o fechamento, né, Lu? No nosso próximo encontro, nós daremos continuidade à segunda parte, os exemplos no capítulo 2, ainda Espíritos Felizes, um médico russo. Vamos conversar sobre Bernardin, também sobre a Condessa Paula. E aí nós sugerimos que vocês leiam, tragam seus comentários, suas dúvidas, para fazer esse estudo sempre mais rico, tá bem? Nós agradecemos muito a equipe da FEB TV, a equipe aqui que está nos bastidores também, do Estudando o Céu e o Inferno, aos parceiros de transmissão simultânea, aos nossos queridos convidados, a Denise e o Simão, gratidão imensa pela contribuição, pela colaboração de vocês, e a você que está aqui com a gente, que acompanha esse estudo. Vamos juntos até o nosso próximo encontro, sempre às quintas-feiras, às 21h30. Até lá. Abraço grande. Somos impulsionados e motivados por um bem maior. Por meio da caridade e da vivência do Evangelho do Cristo, chegamos onde chegamos. Conquistamos o que conquistamos. O nosso trabalho acolhe quem mais precisa, e independente da distância, nossos meios acessam lugares que antes pareciam inalcançáveis. A comunicação é chave em todos os setores de nossa sociedade, e ela muitas vezes nos permitiu abraçar quem precisava de atenção em momentos de dor e angústia. Esse trabalho é feito com muita dedicação por toda uma equipe profissional, preparada para produzir diversos tipos de conteúdos que alcançam o público. Já são mais de 4.000 conteúdos de qualidade disponibilizados gratuitamente em nossas plataformas, produzidos por comunicólogos, produtores audiovisuais, cenógrafos, editores, designers, programadores e técnicos de áudio. Toda essa estrutura só é possível graças a você, apoiador do nosso trabalho. E somos gratos por toda a sua doação até aqui. Mas este trabalho precisa continuar. Podemos acolher ainda mais pessoas e para continuar alcançando tantos corações, precisamos de você. Por isso, mais uma vez, contamos com seu apoio financeiro. Apenas com ele poderemos avançar ainda mais e continuar próximos de você. Trabalhamos pelo consolo, pelo esclarecimento e pela esperança. E sabemos que somente juntos com você poderemos fortalecer essa corrente. A Padrinha FEB TV. Estamos juntos com você através da FEB TV. Acesse doe.febtv.com.br e faça sua doação.